Eccomi, benvenuti. E sto aqui com Pedro. Pedro é um médico que eu tenho o prazer de conhecer há 5 anos. E a gente se encontrou, acho, a primeira vez, Pedro, em fevereiro de E 18, 2018. foi. E a partir de março a gente iniciou a trabalhar juntos, a ter colaborações. E é um grande prazer te receber aqui no meu, no nosso canal Saúde e Leveza com Andrea Bottoni, justamente para tentar falar de temas que têm a ver direto ou indiretamente com saúde, mas sempre de uma forma leve. Qualidade de vida, bem-estar, autocuidado e assim e outros assuntos relacionados. Agora, o que acontece, Pedro? Pedro Paulo Dal Bello, se apresenta, fala um pouco de você e conta alguma coisa a seu respeito, por gentileza, Pedro. Obrigado, André, pelo convite. Eu sou médico nutrólogo e oncologista clínico, já sou formado há 12 anos. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, um veterano do sexto ano falou assim: aproveita que passa rápido, né? Eu falei, cara, 6 anos, né? Meu Deus do céu, tem muita coisa para rolar. E agora eu já tô com 12 anos de formado. Então passa rápido, pessoal. Se você aí tá na faculdade, aproveita que realmente passa bastante rápido. E é isso, espero que que eu possa contribuir de alguma forma aí para o seu canal. Obrigado pelo convite. Me fala uma coisa, você disse em 6 anos muita coisa vai rolar, mas de fato com certeza rolou muita coisa e se a gente considerar 12 anos de formado, 18 anos, já é uma bela experiência, Pedro. Já, eu acho que esses 18 anos aí deu para moldar bastante. Eu acho que a virada foi ali o internato, né? Que quando você começa a se entender mais como médico, quinto e o sexto ano. Mas eu acho que a virada mesmo da minha profissão, no meu caso, foi a clínica médica. Eu lembro que do primeiro para o segundo ano, assim, Da da residência. residência de clínica médica, eu tive um crescimento tão grande que eu acho que você acaba entrando tão cru na residência de clínica médica e aí no final do primeiro ano você já está manejando droga vasoativa, entubando o paciente, passando o catéter central. Então o crescimento maior ali foi nesse período. E aí você foi se aprimorando, estudando, se especializando, não? Você fez o programa de residência médica em oncologia e lá também você descobriu a importância da nutrologia e você depois quis fazer a residência médica de nutrologia, correto, Pedro? Perfeito. Eu acho que a oncologia foi incrível, assim, eu acho que ela me permitiu e me permite ver o paciente de uma maneira mais ampla e ver um paciente muitas vezes vulnerável. E aí foi durante a residência de onco que me despertou essa vontade por nutrologia, comecei a estudar mais, comecei a me identificar mais, comprar livro por minha conta, fazer alguns cursos e me apaixonei tanto por essa nutrologia, né, do paciente oncológico, pela nutrologia de um modo geral, fazer uma nutrição parenteral hoje, trabalhar em ambiente hospitalar, trabalhar em ambiente ambulatorial como nutrólogo é algo que me preenche, me satisfaz e me dá um ânimo assim todo dia. Por isso, Pedro, conhecimento amplo, a gente precisa sempre se atualizar e nunca se pode esquecer que a gente cuida de pessoas que sofrem, tá certo? E que a gente tenta ajudar, enquanto, no nosso caso, médicos, mas também respeitando as características dos seres humanos que nos procura. E aí, que eu vou te dizer, Pedro, existem tantas propostas terapêuticas e às vezes existe também a busca de que te procura em diferentes momentos ou em diferentes situações em algo que possa oferecer coisas rápidas, tá certo? Ou mudanças rápidas, tanto na composição corpórea,
tanto no aspecto quanto em qualquer tipo de situação. Às vezes você sente esta pressão, inclusive do sistema, da sociedade, que as pessoas querem, não só na nossa área, mas na vida, respostas rápidas ou encontrar mudanças rápidas, de repente, sendo que, sei lá, no tempo de vida até aquele momento conseguir um pouco, perché mudar è difficile, evidente. Mudanza del stile di vita non è semplice, mas esiste un poco, quasi che una vantagem de encontrar algo que, pô, agora vai dar certo. Muito, muito. Acho que isso está acontecendo muito aí nos últimos 5 anos, né? Essa cultura do imediatismo, essa tiktokização aí, sabe? É tudo muito rápido. As pessoas... Você vai fazer um vídeo, né? Nas minhas redes sociais, você faz um vídeo de 3 minutos, você tem X de visualização. Você faz um vídeo de 1 minuto, você tem 10x, né? Então as pessoas, muito mais visualizações. As pessoas, elas querem coisas práticas e rápidas, informação rápida. E isso acaba sendo um problema quando a gente fala de saúde, né? Quando a gente fala de ganho em saúde, ganho de qualidade de vida, ganho metabólico, melhora em todos os cenários, porque é tudo muito... não é tão simples como as pessoas às vezes veem pela internet, veem na internet alguns vídeos, enfim. Saúde é algo que demanda tempo, que demanda responsabilidade, que demanda você conversar com esse paciente, entender o que ele precisa. Então chega uma pessoa querendo emagrecer. Ela quer muitas vezes emagrecer, perder, sei lá, 20, 30% de percentual de gordura em 2, 3 meses, ela quer se sentir bem rápido, ela quer associar muitos medicamentos para perder peso, e o exercício físico, e o manejo do sono, e a alimentação, e a qualidade de vida, e uma psicoterapia. Quando a gente começa a falar sobre isso, o paciente às vezes até desanima, né? Fala, pô, né, queria uma solução às vezes mais rápida, queria algo mais rápido, mas não tem jeito. A gente precisa construir aí soluções e construir metas com o tempo de maneira sustentável, crônica, pequenos resultados, mas que vão acontecendo com o tempo e de maneira sustentável, né? Você falou uma palavra, responsabilidade, e às vezes, não, é o mesmo. Às vezes existe um pouco a tendência de entender responsabilidade como algo meio chato, como algo tipo uma obrigação. Mas na realidade, responsabilidade é fazer as coisas de forma séria, que te permite também, inclusive, de alcançar melhores resultados. E o melhor resultado, Pedro, obviamente, existe uma subjetividade, mas não é só aquilo que você alcança, mas também aquilo que você consegue manter, consegue sustentar. Mas às vezes é difícil de explicar, é verdade? Sim, é difícil. Então chega paciente no consultório querendo falar assim, eu vim aqui porque o meu sono não está legal, eu não quero tomar remédio para insônia e quero um suplemento para melhorar, e eu vi não sei na onde aí que estão prescrevendo magnésio e tal. E aí você começa a conversar com a pessoa, ela fica 6 horas por dia em rede social, ela fica assistindo televisão até 10, 11 horas da noite, não desliga, ela leva trabalho para casa, ela está muito estressada, não está com uma boa relação com o marido, com o namorado, enfim. E aí quando você começa a falar que, pô, né, para melhorar o seu sono, a gente pode considerar talvez algum suplemento, enfim, né, dependendo de cada caso, mas e esse resto, né? Porque senão você não vai ter um resultado a longo prazo, você vai ter talvez algo muito pontual. E isso vai voltar. Se você não fizer o tratamento, né, esse acompanhamento e essa análise mais completa, isso vai ficar recidivando, né? Isso vai ficar acontecendo com o tempo. E também acho que pode gerar, Pedro, frustrações. Frustração. Perché você chega com uma expectativa que eventualmente aquele suplemento que poderia até ter uma razão, mas não tudo aquilo
que a pessoa imagina se não consegue mudar nem um pouco todo este contexto que, entre aspas, não joga muito a favor para ter um sono mais adequado, correto? Exato. Aí você gera uma expectativa e depois isso pode te frustrar. Muito, muito. E as pessoas chegam dessa forma, elas querem uma solução rápida, elas querem algo muito rápido. E às vezes não querem entender essa complexidade, né? Eu gosto muito dessa ideia de você abraçar meio que o paciente no sentido de, cara, o que a gente pode melhorar aqui e aqui? Vou te encaminhar para um amigo meu, para um colega, enfim, que é médico do sono, que talvez vai te ajudar nesse sentido. E aí ele vai adequar, ver o que dá para fazer em relação a diversos aspectos, né? Mais Senão a gente fica específico. mais específico e talvez você precisa olhar em relação à atividade física. O que a gente pode fazer, né? Como que é a sua rotina? Como que a gente pode começar? Então esse cuidado mais amplo aí, entendendo esse paciente de uma maneira ampla e talvez encaminhando quando talvez tenha que encaminhar mesmo ou não, isso eu acho que faz mais sentido. Pedro, também às vezes, primeiro, nós, no nosso caso, somos médicos, mas somos pessoas, cada um com as suas fragilidades, vulnerabilidades, assim vai. Por isso, cada um tem as suas características. Agora, é evidente, você, enquanto pessoa, enquanto profissional da saúde, mesmo quando você quer oferecer o melhor no caso seria, por exemplo, avaliar todos esses fatores. Fica um pouco difícil porque parece que hoje a sociedade quer respostas as mais rápidas possíveis, está certo? E necessariamente, às vezes, o cuidado te demanda uma abordagem com menos pressa, está certo? Porque o elemento cuidado não é só uma coisa pontual, mas uma coisa que se desenvolve e se fortalece ao longo do tempo. Existe um pouco, sem fazer polêmica, mas tentando gerar reflexões, existe um pouco uma tendência a você buscar ou eventualmente pensar em prescrever coisas nem sempre as mais adequadas, porque existe um pouco uma pressão, não estou te falando uma pressão do mal, mas vamos dizer uma pressão dos tempos, entre aspas. Uma pressão dos tempos, exato. Um exemplo para entender essa pressão, e chega muito no consultório, pacientes, homens obesos, com obesidade, querendo usar testosterona. E aí você vai ver, você dosa o exame desse paciente, realmente tem uma testosterona baixa. Mas a gente sabe que o paciente obeso, ele acaba tendo uma testosterona baixa pela adiposidade, enfim, tem toda uma explicação técnica por trás disso, acho que não cabe aqui, mas esse paciente tem uma testosterona baixa pela obesidade. Ou seja, eu vou tratar a obesidade desse paciente, essa testosterona vai subir de forma natural. E os pacientes querendo essa testosterona e muitas vezes já com histórico de ter usado e agora quer repetir isso, e não isento de riscos, né? Então você pega, você faz uma aplicação de testo sem muita indicação, esse cara vai ter um pico e pode desenvolver um surto psicótico, como eu já peguei no consultório, pacientes que usaram, aí prescrito por outros colegas, com surto psicótico, com TVP, uma paciente com uma possível associação com câncer de mama, não dá pra gente bater o martelo, mas uma possível associação do uso de esteroides anabolizantes com câncer de mama. Então a gente tem que tomar, e é isso, essa pressão, né, que você falou, mesmo que seja de maneira indireta, por soluções rápidas para problemas complexos, para problemas que demandam aí um cuidado mais amplo, um cuidado interdisciplinar, e que você consiga levar esse paciente aí com o tempo e fazendo esse acompanhamento bem de perto. Às vezes é difícil. É difícil. É difícil porque o paciente ele quer uma resposta, né? Ele quer algo mais simples muitas vezes. Ele quer essa testosterona, ele quer se sentir bem, ele quer um soro na veia para melhorar a insônia, para melhorar essa indisposição, para melhorar a fadiga, né? E isso acaba não tem. E aí ele quer isso, mas muitas vezes não quer olhar para essa complexidade, né?
você está fazendo exercício físico, você está se alimentando bem, você está se hidratando bem, né? Uma das principais causas de fadiga, né, é a falta de água. Então, às vezes o paciente com aquela fadiga, pô, começa a tomar um pouco mais de água, já se sente mais disposto, já se sente melhor. Então, eu acho que aí entra o papel Do profissional do sério. profissional sério, né? De olhar para essa complexidade e de tentar entender aonde aquele paciente está falhando, abraçar, né? E preencher essas lacunas aí para que ele tenha um resultado mais sustentável. Aí, claro que aqui, novamente, é para gerar reflexões, e por isso é evidente. Você fez um exemplo d'água. Água é um elemento importantissimo na nossa composição corpórea, é um elemento importantissimo para o funcionamento mais adequado do nosso organismo, ou seja, água é vida, está certo? Agora, é óbvio que não é esse exemplo que se aplica perfeitamente a tudo, mas às vezes a gente tem que também buscar em tudo aquilo que a gente tem à disposição para tentar melhorar a nossa vida ou para fazer mudanças do estilo de vida que possam ser benéficas, mas este problema, esta fadiga ou este sono, o que for, fora raríssimas situações, não é de um dia para o outro, são coisas que acontecem ao longo do tempo. Por isso, se vocês pensam, fazendo um pouco de analogia, para gerar uma melhoria e para eventualmente promover uma mudança do estilo de vida, também, Pedro, tem que acontecer aos poucos, está certo? É como alguém que fala, pô, sou sedentário há muito tempo, não vai se tornar um atleta do dia para a noite. Você tem que necessariamente iniciar aos poucos. É este aos poucos que te permite de ir crescendo aos poucos, de sustentar tudo isso. E aí, vou fazer um exemplo bem simples. Você não bota um tênis para caminhar e para fazer uma atividade direcionada há anos. Não vai fazer isso todos os dias. Inicia um dia por semana, passa para 2, passa para 3. Porque aí, quando você incorpora as coisas aos poucos, você vê que outros elementos são puxados, nem sempre de forma automática, mas de repente menos difícil de quanto você podia imaginar antes de promover a sua pequena mudança. O que eu quero dizer que é óbvio, somos humanos, que é que não quer tudo rapidamente e, se possível, de uma forma bem simples, mágica, entendeu? Só que não acontece. Acontece só nas fotos, quando a gente usa Só no os filtros. Instagram. Exatamente. Mas na vida como ela é, na vida real, as coisas acontecem aos poucos. Só que quando a gente consegue entender isso de uma forma consciente, aí a gente descobre que poi è possibile. Perché io mi sinto un poco melhor do que ontem e de repente amanhã mi sinto melhor do que hoje. Ah, isso te dá também um pouco de força. Pô, mas vou demorar. Sim, vou demorar, mas de repente você não volta atrás. Ou de repente não vai ser tipo, como é que si fala? Fogo de palha. Não vai ser tipo uma Fogo de coisa que palha. acontece, pô, legal. O dia seguinte não existe mais nada, está certo? Por isso, fora situações específicas, a gente tem que ter cuidado, desculpa o trocadilho, que o cuidado é algo que se conquista todos os dias. O cuidado é eu comigo mesmo, o cuidado com os outros. Aí, novamente, no caso do profissional da saúde, que somos seres humanos, por isso, com as nossas fragilidades e vulnerabilidade, a gente também tem que tomar cuidado e não ir atrás de coisas pseudo-milagrosas, sendo que a gente sabe que se eventualmente proporciona algo, é algo que dura pouco. É mais ou menos isso, Pedro? Exatamente isso. Muitas vezes as pessoas procuram aí, né, enfim, essas terapias que não têm um respaldo científico tão forte e acabam se sentindo bem, né? E a gente tem que levar em consideração muitas vezes o efeito placebo. Então, eu fiz aquilo, eu acredito que aquilo vai dar certo e eu posso ter uma sensação de bem-estar momentânea, né? Ao mesmo tempo que essas pessoas que às vezes procuram essas terapias, elas podem automaticamente, essas terapias injetáveis, enfim, elas podem automaticamente começar a querer mudar o estilo de vida. Fala, pô, eu estou fazendo isso, talvez eu precise melhorar um pouco
academia, alimentação, e aí isso sim melhorando, né, a vida da pessoa e não necessariamente essas terapias, já que não adianta, acho que medicina, nutrição, qualquer área da saúde caminha com o estudo científico, devagar. Eu costumo falar que é um tijolinho em cima do outro e aí a gente vai construindo um conhecimento. Não é o protocolo que um médico de consultório inventou e coloca isso como a salvação de todos os problemas da pessoa, a verdade absoluta, né? Então, é tudo muito complexo, parece que eu estou batendo nessa tecla, às vezes está meio chato, mas é tudo muito mais amplo e necessita de mais entendimento do que a gente sair por aí prescrevendo ou como paciente aplicando coisas aí sem fundamento. Perché Pedro, gratidão pela partilha, a ciência é a consciência. Por isso, as evidências científicas e também o bom senso. As evidências científicas Isso, bom e senso, também exato. o momento que o paciente se encontra, ou seja, a dinâmica, o contexto e tudo mais. A evidência científica é algo necessário. Nem sempre é só isso, mas a evidência científica é importante, está certo? Eu tenho um exemplo, porque assim, a gente não pode ser muito engessado. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, eu falo muito isso para os residentes. Você tem o guideline, legal, a gente precisa seguir esses consensos, mas você tem um paciente ali, com suas dores, com suas angústias, com tudo, e talvez a gente precise adaptar algumas coisas e fuja um pouquinho dos consensos. E os guidelines, os consensos é para isso mesmo, né? Para colocar todo mundo meio que caminhando junto, mas está tudo bem sair um pouco dessa área. Um exemplo, um paciente que tem uma deficiência de ferro. Uma mulher que acaba tendo uma menstruação muito exagerada, acaba tendo uma deficiência de ferro, já usou diversos suplementos orais, teve intolerância, passou mal, enfim. E aí chega para ti, você vê que é uma deficiência ali discreta, que daria para fazer uma reposição oral, mas esse paciente tem um passado todo de indisposição. Cara, tá tudo certo você fazer uma reposição endovenosa. Né? Então, é isso, tipo, não é porque ela usou, ela tem o trato viável, o trato gastrointestinal, que ela poderia tomar comprimido, que você tem que bater na tecla que ela vai tomar comprimido. Né? A gente também não pode ser engessado a esse ponto. Então, é entender essa complexidade, entender o paciente e tá tudo certo, às vezes, fazer uma reposição injetável, mesmo não tendo aquela indicação clara, clássica. Tipo, não se encaixa perfeitamente nos pré-requisitos. Exato. Do... Talvez uma disposição leve, Isso. Mas, pô, se você prescrever, ela não vai usar. Isso. Né? Então, você talvez... sabe que ela já está no histórico, você sai um pouco, mas você fica próximo, existe um acompanhamento, você explica. Por isso, novamente, a ciência, sem ser engessado, como você disse, mas não se pode abrir mão da ciência. Exato, não. Meu Deus do céu. Entendeu? Eu acho que é fundamental a gente seguir. Um exemplo também, dando um outro exemplo, desse uso de vitaminas, né, injetáveis, aí então o paciente vai, e eu recebo muito paciente oncológico, e às vezes fazendo esses protocolos injetáveis aí para melhorar a imunidade. Em vigência de quimioterapia, em vigência de imunoterapia, a gente já sabe que esses protocolos injetáveis, não precisa ser injetável, pode ser por via oral, atrapalha o tratamento. Esse cara ele vai ter uma sobrevida menor, ele vai responder menos ao tratamento oncológico. Então, não é porque é uma vitamina, não é porque é uma substância teoricamente inócua aí, ou que está tudo certo, que você pode usar à vontade. Né? Pode ter interação com diversos medicamentos, não só com paciente oncológico, enfim. Além desse risco para a saúde, se não tiver o risco para a saúde, muitas vezes você está rasgando dinheiro, né? Você está fazendo algo sem benefício e talvez podendo usar esse dinheiro com coisas que te façam bem, como uma viagem com a sua família, ou talvez investir aí num bom nutricionista, num educador físico, né? Enfim, fazer um acompanhamento mais que vá fazer mais efeito, que vai fazer mais efeito de maneira prolongada. E aí, não sei se vocês percebem,
que aqui a gente não tem nenhuma intenção de entrar ou de fazer polêmica. Muito pelo contrário. E você mesmo, Pedro, fez exemplos práticos, tá certo? A gente não está só teorizando, mas a importância da seriedade, não da chatice, mas da seriedade, da responsabilidade, de um cuidado responsável e respeitoso para com outros, tá certo? Mesmo se às vezes a vida, o sistema, a sociedade te demanda coisas rápidas. E a gente vê que é exatamente isso, uma das coisas que eu sinto que a gente precisa é justamente se dar um pouco mais de tempo para eventualmente proporcionar algumas mudanças que possam depois resultar em algo que consiga se sustentar e que não seja algo tão fugaz que você nem teve tempo de curtir, que já passou, tá certo? É isso, é tempo, né, constância, acompanhamento. Dando mais um exemplo de pacientes com obesidade, né? Então você começou um tratamento medicamentoso, um tratamento dietético, enfim, né? Tá com um nutricionista, tá fazendo esse acompanhamento de perto. Eu deixo muito claro para o paciente que ele não vai perder muito peso no primeiro mês, no segundo mês, enfim, isso até pode acontecer, mas que a gente está fazendo um plano aí para o resto da vida, esse acompanhamento mais crônico. Por quê? Porque a gente sabe que a obesidade é uma doença recidivante, que se o paciente parar de tomar o medicamento, muitas vezes ele vai reganhar. E eu deixo muito claro que assim, pô, você parou de tomar um medicamento por qualquer motivo que seja, você reganhou o peso, aí é o momento de você voltar, porque muitas vezes o paciente fica incomodado, não quer vir, pô, parei de tomar. Se julga. Se julga, muita pressão, né, cobrança. Então, quando a gente faz esse acompanhamento de perto, olhando esse paciente de maneira mais ampla, ele vai ter resultados melhores. E aí um conselho também para profissionais de saúde, né? Principalmente para médicos. Quando você atende esses pacientes, não adianta também você já chegar de cara, aquilo que você falou em alguns momentos, com 2 pés no peito, né? Então você passa medicamento, você pede para o cara já começar a fazer musculação, fazer crossfit, e faz uma restrição calórica absurda, dieta cetogênica e não sei o que, o cara não vai fazer. Né? Ou vai fazer por um mês, sim, e depois não vai conseguir conseguir sustentar. Então, esse cuidado amplo que acaba sendo muito importante, e é o que eu vejo na minha prática, que acaba tendo resultados mais positivos. Pedro, muito, muito, muito obrigado. Por isso, um cuidado amplo, um cuidado verdadeiro, empático, sério. Faz sentido para vocês? Se cuidar, ok? Se possível, com menos julgamento. Muito obrigado, Obrigado. muito obrigado, Pedro. Valeu, gente. Até mais.